Por quase um século, os grandes polos automotivos de Detroit, Stuttgart e Tóquio sustentaram uma narrativa confortável, robusta e altamente lucrativa. O mercado global foi condicionado a acreditar que segurança real, controle absoluto do veículo e capacidade off-road exigiam décadas de engenharia mecânica acumulada. Por meio de investimentos bilionários em marketing, consolidou-se a ideia de que dominar a física da condução dependia de componentes como eixos de transmissão maciços, diferenciais complexos, caixas de transferência pesadas e sistemas mecânicos constantemente lubrificados. Emblemas 4x4 e diferenciais bloqueados passaram a representar o auge da capacidade automotiva, reforçando a associação entre peso, robustez e superioridade. No entanto, essa construção mascarava uma limitação estrutural. A indústria tradicional, na prática, comercializava soluções paliativas para restrições de uma engenharia que não evoluiu para o domínio do software. O que se observa hoje não é apenas o lançamento de um novo veículo, mas uma ruptura industrial profunda. A análise dessa transformação passa pela compreensão de como a transmissão mecânica se aproxima da obsolescência estrutural. A nova arquitetura, baseada em múltiplos motores independentes e distribuição descentralizada de energia, não apenas supera os sistemas tradicionais, como elimina matematicamente a necessidade de componentes como eixo de transmissão, diferencial e transmissão convencional. Para compreender a dimensão dessa mudança, é necessário observar a arquitetura clássica ainda presente na maioria dos veículos. Desde o surgimento do motor a combustão interna, a lógica de entrega de potência permaneceu limitada por restrições físicas. A energia é gerada em um ponto central e transferida por meio de um eixo até os diferenciais e, posteriormente, às rodas. Esse processo envolve múltiplas etapas mecânicas: conversor de torque, engrenagens, eixo de transmissão, caixa de transferência e diferenciais, cada uma contribuindo para perdas energéticas por calor, fricção e inércia. O diferencial, peça central desse sistema, mesmo em suas versões mais avançadas, continua sendo um mecanismo reativo, dependente de interações físicas para redistribuir torque. Essa dependência impõe um problema crítico: latência. Em situações de perda de tração, como gelo, areia ou lama, há um atraso inevitável entre a detecção do problema e a resposta do sistema. Em dinâmica veicular de alta velocidade, milissegundos são decisivos e podem determinar a diferença entre estabilidade e perda de controle. Durante décadas, as montadoras investiram recursos significativos na tentativa de mitigar essas limitações, aplicando soluções eletrônicas sobre uma base mecânica que permanece essencialmente inalterada. A mudança de paradigma surge quando engenheiros passam a questionar a própria existência desses componentes. Em vez de aprimorar o diferencial, opta-se por eliminá-lo. A energia deixa de ser centralizada e passa a ser distribuída diretamente às rodas por meio de motores independentes. Esse conceito é exemplificado na arquitetura E4 da BYD, que adota 4 motores totalmente independentes. Nesse sistema, não há conexões físicas entre eixos dianteiros e traseiros, nem entre rodas laterais. Cada roda opera com seu próprio motor e unidade de controle dedicada. Com a entrega de potência diretamente na roda, o sistema atinge níveis de eficiência superiores a 97%, eliminando perdas associadas a componentes mecânicos intermediários. Mais do que eficiência, o ganho central está no controle. Cada roda passa a atuar como um vetor independente de força. Esse nível de controle permite respostas instantâneas e precisas, redefinindo os limites da dinâmica veicular. Cada roda pode operar com velocidades e direções distintas, ajustando-se em tempo real às condições da estrada. A superioridade desse sistema torna-se evidente em situações críticas. Em um cenário de alta velocidade, como um SUV de grande porte a 120 km/h, o estouro de um pneu dianteiro representa um desafio extremo. Em veículos tradicionais, o desequilíbrio de forças gera uma reação abrupta, difícil de controlar, mesmo com sistemas eletrônicos de estabilidade. A limitação está na própria natureza do sistema mecânico, incapaz de reagir com a velocidade necessária para neutralizar forças assimétricas intensas. Como resultado, o veículo tende a perder aderência rapidamente, podendo evoluir para situações graves de instabilidade. Essa comparação evidencia que a transformação atual não se trata apenas de evolução tecnológica, mas de uma redefinição completa dos fundamentos da engenharia automotiva. Ao observar a mesma falha crítica sob uma arquitetura de motores independentes, o cenário muda completamente. No instante em que ocorre o estouro do pneu, a plataforma computacional central identifica imediatamente a queda abrupta na rotação e o desequilíbrio gerado. Diferente dos sistemas tradicionais, não há dependência de freios ou engrenagens mecânicas para corrigir a situação. A resposta ocorre por meio de vetorização de torque calculada em tempo real.
O sistema redistribui torque de forma instantânea entre as 3 rodas restantes, realizando cerca de 1000 ajustes por segundo. Cada cálculo atua diretamente na correção da trajetória, compensando o desequilíbrio e mantendo o veículo estável. O controle deixa de ser reativo e passa a ser preditivo e contínuo, permitindo que o veículo reduza a velocidade com segurança, mesmo em condições críticas, sem exigir esforço do condutor. Esse nível de resposta supera qualquer limitação dos sistemas mecânicos tradicionais, cuja operação depende de componentes físicos sujeitos a atrasos inevitáveis. O que antes era estabilidade mecânica passa a ser controle definido por software, com uma capacidade de reação incomparavelmente superior. Diante dessa evolução, surge um questionamento inevitável. Por que as grandes indústrias automotivas tradicionais não adotam imediatamente essa tecnologia? A resposta está em uma limitação estrutural. Ao longo de décadas, empresas de regiões como Detroit, Munique e Tóquio construíram cadeias produtivas inteiras baseadas na engenharia mecânica. Essas estruturas envolvem investimentos massivos em fábricas, equipamentos, fornecedores e mão de obra altamente especializada na produção de componentes físicos, como eixos, transmissões e diferenciais. Empresas fornecedoras globais dependem diretamente da continuidade desse modelo para manter suas operações. A adoção de uma arquitetura descentralizada exigiria uma ruptura profunda, desativação de linhas produtivas, reestruturação de equipes e uma transição acelerada para competências em software, eletrônica e semicondutores. Trata-se de uma mudança que impacta não apenas tecnologia, mas todo o modelo de negócio consolidado ao longo de um século. Enquanto isso, novos polos industriais avançaram diretamente nessas áreas, priorizando o desenvolvimento de baterias de alta voltagem, chips e sistemas digitais integrados. Um exemplo disso é a evolução liderada por empresas como a BYD, que consolidaram arquiteturas baseadas em motores independentes e controle digital avançado. Esse movimento não representa apenas uma melhoria incremental, mas uma mudança estrutural na lógica da engenharia automotiva. Componentes antes considerados essenciais passam a perder relevância diante de soluções mais eficientes, leves e precisas. O centro da inovação deixa de ser a capacidade de moldar e otimizar estruturas metálicas e passa a ser a habilidade de processar dados em alta velocidade e aplicar inteligência diretamente no controle do veículo. O hardware assume um papel secundário, funcionando como base para sistemas digitais cada vez mais sofisticados. Nesse contexto, a indústria automotiva global enfrenta uma transição inevitável. Tecnologias baseadas exclusivamente em soluções mecânicas começam a dar lugar a arquiteturas orientadas por software, capazes de redefinir padrões de desempenho, segurança e eficiência. O que se observa não é apenas uma tendência, mas uma transformação profunda que reposiciona os protagonistas desse setor e redefine os critérios de competitividade no cenário global. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir. Tenho certeza que será perfeito para você.